Olá, boa noite, como você está? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Tenho certeza que a sua noite vai ficar ainda mais especial depois de conhecer a linda história de hoje. Você vai conhecer a trajetória da Thaís e Regina. Vamos entender como ela enfrentou a exaustão, reencontrou a sua fé e decidiu mudar toda a sua vida. Além dos desafios e das descobertas que mudaram completamente a vida da Thaís. Agora eu vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui, porque em 30 segundos a Thaís já estará aqui comigo. Não saia daí. Hoje eu olho para trás e eu vejo que o quão importante é a gente olhar para Cristo, né, e não para as pessoas. E infelizmente eu não tinha maturidade na época, né, como adolescente. E eu acabava olhando muito para os amigos. E como os amigos foram saindo do clube, eu fui acabando ficando mais sozinha. E eu tinha aquele vínculo, já como não tinha minha família, me juntei aos meus amigos para criar um círculo de família ali mesmo. Eu acabei me afastando por conta disso, porque eu me via muito sozinha e eu tinha amigos fora da igreja. Então, esses amigos acabavam me levando a outros lugares. Embora eu frequentava outras igrejas, né? Eu não deixei de seguir a Cristo, de estar próximo dele, mas à medida que eu ia para outras igrejas, eu perdi o principal vínculo. Ainda muito nova, Thaís encontrou a fé e também a sua paixão pela comunicação. Porém, os desafios da juventude a afastaram dos caminhos de Deus. Mas os valores que ela aprendeu ainda criança continuaram acompanhando toda a sua vida. Em busca de sentido, Thaís mergulhou na sua carreira até que um encontro inesperado reacendeu a sua conexão com a fé. Você quer saber mais sobre esse encontro? Como é que foi esse encontro aí da Thaís? A Thaís já está aqui comigo e vai nos contar todos os detalhes dessa história e como ela encontrou forças para seguir em frente e encontrar então o seu verdadeiro propósito. Boa noite, Thaís, e seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso em receber você e saber um pouquinho mais da sua história, né? Você foi batizada ainda muito cedo, com 9 anos de idade. Como é que foi aquele momento da sua vida? Você se relembra um pouco do que você sentiu? Como é que foi aquele dia especial? Foi muito bom, assim, eu lembro que era uma grande festa na igreja, né? A gente usava roupas, vestidos especiais, então a gente... e tinha todo o sentido do batismo também, né? Então eu lembro que para mim como criança foi um grande momento. E meus pais estavam juntos ali também, então naquela época eu lembro que foi bem marcante mesmo viver esse tempo de batismo e eu me batizei com amigos, né? Então foi muito especial. Foi naquele chamado batismo da primavera, onde várias Exatamente. crianças se batizam juntas, né? Exatamente. Foi muito especial esses momentos que a gente teve e era a igreja que eu frequentava desde que eu entrei, né? Então foi muito especial porque foi com muitos amigos também. Uhum. Depois de um tempo, Thaís, os seus pais se separaram, pararam de ir na igreja, sua irmã também parou. Como é que foi esse período aí da sua vida? Porque a separação dos pais, não importa a idade, eu acho que a gente tenha, né? Sempre é uma coisa muito impactante que a gente nunca está preparada. Como é que foi isso para você? Foi bem difícil, assim, mas em partes eu já incompreendia, né? Enfim, pelo bem da família também. Mas como criança e estando na igreja foi difícil assimilar tantos sentimentos ao mesmo tempo. Mas o que me ajudou naquele período foi ter muitos amigos e ter o clube de desbravadores. Uhum. Porque ali eu vivi muitas experiências boas com a minha irmã e, né, quando ela saiu eu perdi um pouco do contato familiar dentro do clube. Mas eu criei uma grande família, né? Eu tinha grandes amigos, tinha grandes eventos para participar, então aquilo ali me satisfazia e me mantia, né, aos pés e servindo também a Cristo. Foi ali que eu descobri a comunicação, foi ali que eu vivi grandes momentos e me apaixonei mesmo pelos desbravadores e pela igreja. Só para você de casa ter uma ideia, a gente às vezes não contextualiza aqui, mas o Clube de Desbravadores, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, feito para crianças ali de 10 a 15 anos. Mesmo quem não é membro da igreja pode fazer parte do clube e ali são trabalhadas diferentes áreas para o desenvolvimento físico, mental, intelectual e espiritual dessa criança, desse jovem, né, desse adolescente. Então, se você ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre o Clube de Desbravadores, é só procurar uma igreja adventista do Sétimo Dia que for mais próxima ali da sua casa e
matricule sua criança. Às vezes o valor da matrícula, da mensalidade ali, é na verdade simbólico, porque é feito um trabalho muito bonito com essas crianças por voluntários da igreja. E Thaís, você estava contando que você participar do Clube de Desbravadores nessa época de separação dos seus pais, em que eles não iam mais para a igreja, que sua irmã também saiu da igreja, foi fundamental para que você continuasse firme ali e tendo forças para enfrentar aquele momento de dificuldade, né? O que você mais gostava do clube? Porque foi no clube também que você mencionou ali a sua paixão pela comunicação. Você fala muito bem, a gente já pôde ouvir o seu testemunho aqui num culto da Novo Tempo e tem uma oratória muito eloquente, eu diria. Muito obrigada. Foi justamente em concursos de oratória, né? Dentro do clube, a gente desenvolve várias atividades para nos desenvolvermos, né? Então, existem várias classes, né, que a gente chama ali, e foi ali que eu descobri realmente a oratória e pude participar desses concursos. E não eram concursos visando algum lucro, nada do tipo. São concursos para desenvolvimento da criança, do adolescente, e foi ali que eu descobri, né? Então, além de me ajudar a manter na igreja, também me ajudou a me descobrir, como já desde criança, né, o que eu gostaria de fazer. E foi ali que eu comecei a falar de Cristo, porque as oratórias eram justamente para você pregar, né? Então eu lembro que eu fui em um acampamento que eu preguei para cerca de 10 mil jovens, assim, né? Uma curta Uau, pregação. Um baita público. Um baita público, então, assim, eu tinha muita coragem, né? E o clube, ele incentivava muito isso. E participar desses concursos era realmente algo que me fazia me descobrir, me desenvolver. E foi muito especial esse período da minha vida. Agora, os desafios da juventude chegaram, é uma fase complicada, de muitos questionamentos, e você percebeu que foi se afastando ali dos caminhos de Deus, né? Quando que você se deu conta disso? E como é que foi também essa fase? Eu lembro que foi aos poucos, né? E alguns amigos foram saindo. Hoje eu olho para trás e eu vejo que o quão importante é a gente olhar para Cristo, né? E não para as pessoas. E infelizmente eu não tinha maturidade na época, né? Como adolescente. E eu acabava olhando muito para os amigos. E como os amigos foram saindo do clube, eu fui acabando ficando mais sozinha. E eu tinha aquele vínculo, já como não tinha minha família. Me juntei aos meus amigos para criar um círculo de família ali mesmo. Eu acabei me afastando por conta disso, porque eu me via muito sozinha e eu tinha amigos fora da igreja. Então, esses amigos acabavam me levando a outros lugares. Embora eu frequentava outras igrejas, né? Eu não deixei de seguir a Cristo, de estar próximo dele, mas à medida que eu ia para outras igrejas, eu perdi o principal vínculo, que era o Clube de Desbravadores e também toda a minha parte de desenvolvimento na igreja, né? Então, ali foi o momento principal que eu notei o meu distanciamento, quando eu fui perdendo meus amigos e deixei também de frequentar o clube, e aí eu realmente me aproximei mais dos amigos que eram do mundo, né, que não estavam vinculados ao que eu acreditava. E chegou a fase da faculdade, você escolheu fazer jornalismo, até pela afinidade da área de comunicação que você descobriu ali na igreja, no clube. E na faculdade você começou um relacionamento, um namoro. Como é que foi esse período aí da sua vida? Foi assim, bem difícil entender, porque quando eu entrei na faculdade, embora eu estivesse longe dos caminhos, eu sabia que eu havia descoberto o jornalismo e, enfim, a questão da comunicação na minha vida por conta da igreja. Então, muito do que eu havia aprendido, eu carregava comigo. Esse eu acho que é o maior brilho do Clube de Desbravadores. Além de ele te colocar nos caminhos do Senhor, ele te ensina muita coisa sobre caráter, sobre a sua personalidade. Então, foi ali que quando eu entrei na faculdade, eu tinha isso muito embutido ainda na minha vida. Mas, obviamente, né, como eu estudava na Universidade Federal, então eu acabei me distanciando ainda mais das coisas da igreja, né? Eu já não estava frequentando a Adventista, então foi um caminho muito, muito dificultoso para mim. Começo de faculdade, e eu sempre dizia que eu focaria nos estudos, mas chegou um momento que eu fiz amigos, e esses amigos, né, um amigo virou um namorado, virou um namoro, mas assim, foi um namoro que não era baseado, né, nos caminhos de Cristo. Por muito que eu tentava e, enfim, eu acabei ficando, né, nesse relacionamento aí por 4 anos, mas eu sabia que eu tinha um chamado, né, para além disso. Eu tinha, dentro de mim, Cristo nunca silenciou. Eu sabia que ali, por mais que eu me sentia bem, por mais que era um relacionamento que caminhava bem, não havia nenhum problema, eu sabia que havia algo maior dentro de mim. E por você estar angustiada e ter percebido ali que não era um namoro de acordo com a vontade de Deus, qual foi a sua reação? Que decisão que você tomou?
Foi muito difícil porque foi um período de muita angústia, né? Deus, ele fala com a gente de muitas maneiras, mas no meu caso, ele colocou uma angústia interminável no meu coração e foi num período de muitas coisas acontecendo na minha vida. Eu havia terminado a faculdade e quando você termina a faculdade, talvez alguém que está assistindo passou por isso, é muita dúvida dentro de você, né? Qual caminho eu sigo? Realmente é esse que eu vou seguir? Então, eu estava passando já por essa turbulência no lado profissional e eu sentia essa angústia, e eu achava que era por conta do meu lado profissional, mas na realidade não era, né? Eu sabia que tinha a ver com o meu relacionamento, por mais como eu disse que não havia nada de errado nesse relacionamento aos olhos das pessoas, né? Então, quando eu terminei e esse relacionamento veio ao fim, para muitos foi do nada, e realmente foi, mas dentro de mim aquela angústia ela já estava há muito tempo, e eu entendia que era muito voltado ao meu lado espiritual, que eu precisava reservar um tempo para entender que eu havia um chamado, eu havia um caminho a seguir e que não era por ali, né? Então foi um período muito conturbado nesse sentido e angustiante. E apesar das pessoas estranharem a sua atitude, você tinha paz dentro do seu coração porque sabia que estava fazendo ali a coisa que Deus gostaria que você fizesse. Sim, você sente um alívio, por mais que esteja muito conturbado do lado de fora. Mas dentro de você, você entende que deu um passo importante. E foi muito conturbado o lado externo, mas dentro de mim eu entendia que era aquele caminho que eu precisava seguir, porque ele me levaria a algum lugar. E de certa forma foi ele que me trouxe aqui. Tá certo. Olha só, talvez você aí de casa também esteja se sentindo angustiado, confuso, como a Thaís se sentiu, e busca respostas. As dúvidas têm incomodado você? Olha, a Bíblia pode responder todas as suas dúvidas, até aquelas mais difíceis. E você pode estar pensando assim, mas Gabi, eu já recorri a ela tantas vezes, só que eu não entendo a Bíblia, eu não consigo entender o que ela fala. Você pode estar pensando isso, viu? E para te ajudar a compreender, a interpretar também o que a Bíblia fala, a Novo Tempo preparou uma revista Esperança na Mira da Verdade, escrita pelo professor Leandro Quadros. Com ela, você vai entender quais atitudes necessárias para compreender a Bíblia. Então, eu convido você a pedir agora mesmo, é de graça, é só entrar em contato com a Novo Tempo pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou então escrever ali no WhatsApp, quero a revista Esperança na Mira da Verdade. O WhatsApp é o 12 982 44 44 49. Aproveita para pedir a sua revista durante o intervalo e o Identidade volta já. Estamos de volta conhecendo mais sobre a história da Thaís e Regina. No bloco anterior, ela estava lhe contando como encontrou forças para terminar um relacionamento estável, que estava tudo bem, mas no coração tinha alguma coisa dizendo para ela que ela precisava terminar. E aí a Thaís mergulhou então no trabalho, chegou ao ponto de exaustão. E eu quero saber como é que foi esse período, Thaís, porque realmente quando a gente põe fim ali a um relacionamento, um namoro, a gente tende a focar na nossa outra área da vida, digamos assim. E aí vai profundamente, chegou a trabalhar demais da conta, chegou ao ponto de exaustão. Como é que foi esse período? Foi muito difícil, assim, para não precisar lidar com todos os sentimentos que eu estava sentindo, né? O término do relacionamento, uma troca no lado profissional e também, né, toda a questão da troca também, da sair da faculdade, começar de fato a trabalhar ali full time, né, todo momento, foi muito difícil e precisar lidar com todas essas emoções, eu voltei totalmente para o trabalho. Você inclusive tinha 2 empregos, alguma coisa assim, fazia um freela que a gente chama, né, além do trabalho formal? Isso, eu cheguei a ter 3, simultaneamente. Sim. 3, olha Sim, isso. eu não recomendo a ninguém fazer isso. Eu era jovem, estava buscando uma questão financeira também, né? Porque eu queria me estabilizar financeiramente sozinha novamente, então foi muito difícil, assim, foi bem complicado, um período realmente de exaustão. Uhum. E nesse caos, você sentiu novamente um chamado de Deus para você? Sim, e foi assim muito, Deus, é como eu falo, né? Deus ele fala de muitas formas, e no meu caso ele falou com o Uber. Num desses dias eu fui de Uber, né, chamei um carro de aplicativo de um ponto a outro que dava cerca de 15 minutos caminhando. Mas de tão cansada que eu estava, de tão exausta, eu falei, não, hoje eu vou chamar um Uber. E aí eu entro naquele Uber e por algum motivo ele começa a falar comigo e ele fala, eu não costumo falar com as minhas passageiras, mas algo me disse que eu precisava conversar com você.
Em um determinado momento, ele me pergunta se eu acredito em Deus. E eu respondo que sim, e a gente continua a conversa. Em algum momento ele pergunta se eu frequentava alguma igreja. Eu falo que eu frequentava ali algumas igrejas, porque eu realmente já estava tentando me aproximar de Deus, mas eu ainda não havia voltado para a igreja adventista. E em algum momento eu falo que eu fui batizada, né, aos 9 anos, ali 9, 10 anos, na igreja adventista. E eu lembro que ele olha pelo retrovisor e ele fala: eu sou adventista do 7º dia. E Deus me pediu para vir te falar que Ele quer você de volta, Ele te quer de volta. E ali para mim não há mais direcionamento possível, né? Eu estava questionando a Deus para onde Ele queria que eu fosse, já que eu havia deixado tudo para trás e eu queria entender para onde Ele queria que eu caminhasse. E ali Ele falou claramente, Ele falou que era voltar ao início de tudo. Olha só que interessante, né? Os caminhos de Deus são mesmo bem interessantes se a gente for analisar, porque qualquer um de nós pode ser usado por Deus para chamar alguém para atraí-lo, para atrair a Deus. Você que lida com pessoas, seja uma manicure num salão de beleza fazendo a unha de várias pessoas, uma cabeleireira, um motorista de aplicativo, um taxista, um cobrador de ônibus, enfim. Quando a gente lida com as pessoas, a gente tem as oportunidades que a vida nos dá para falar de Deus para elas. E Deus usou esse motorista de aplicativo para chamar a Thaís de volta. Depois desse dia, com o que ele falou, qual foi a sua reação? Eu lembro que naquele primeiro momento eu desmoronei, né? Porque eu senti que realmente foi Deus mesmo enviando uma pessoa, um anjo, né, para me chamar. Só que eu estava tão cansada que eu não conseguia levantar aos sábados de manhã para ir à igreja. Só que chegou ali umas 2, 3 semanas, eu estava com angustiando novamente o meu coração. Eu falei, não, eu preciso ir a uma igreja. E essa igreja, ela ficava bem próxima à universidade que eu estudei. Assim, a gente até chama ela de universitária, porque ela é realmente voltada para o público universitário. E eu fiquei 4 anos, né, cursando jornalismo e nunca entrei. Mas Deus, Ele tinha um destino para mim. E fora da faculdade, já formada, eu entrei na universitária, voltei àquela igreja. E quando eu entrei, eu lembro que teve um momento do louvor que chamaram alguém, né, as pessoas à frente que queriam depositar alguma coisa aos pés de Jesus, um pedido, um agradecimento. E eu lembro que eu fui até a frente e eu falei, Deus, eu não tenho nada para te entregar, eu não sei o que o Senhor quer de mim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu sei que alguma coisa o Senhor me destinou, né, para vir aqui hoje. E eu lembro que eu estremeci, assim, dos pés à cabeça. E não era um tremor de medo, de angústia, algo que ia me paralisar. Era um tremor de alívio, assim, parecia. Você fixou os pés No lugar certo. No lugar certo, onde eu queria te trazer. Aquilo ali para mim foi inesquecível. E você foi bem recebida pela igreja, pela comunidade, começou a se envolver, inclusive, né, na igreja. E em pouco tempo, o pastor da igreja, que é o pastor Alceu, que eu lembro da história de você ter contado também, soube do seu dom da comunicação, da sua faculdade, da sua formação e falou, opa, posso indicar você para trabalhar no Novo Tempo. Foi mais ou menos assim? Foi, assim, quando eu entro na igreja, eu seguia com aquela angústia também no meu lado profissional, porque quando eu entendi que Cristo, Ele realmente queria colocar a minha vida de novo aos pés, né, dentro da igreja, eu falei, Deus, usa a minha vida, onde o Senhor quiser, e usa os meus dons e talentos. Eu não fiz jornalismo, não fiz comunicação à toa, o Senhor me mostrou desde novinha onde o Senhor queria colocar meus pés. E então eu pedi para Ele, Deus, usa meus dons e talentos onde o Senhor quer que eu fique. E aquela angústia no meu trabalho continuava. E de novo, não havia nada de errado no meu trabalho. Eu havia chances de ser promovida, toda a minha equipe, havia amigos ali, não havia nada de errado no meu trabalho. Mas eu falava, Deus, eu estou angustiada aqui, mas eu sei que o Senhor tem um caminho, abre a porta se o Senhor quiser. E um certo dia eu resolvi pesquisar uma vaga, nunca havia feito isso, pesquisei uma vaga na Rede Novo Tempo de Comunicação. E lá havia uma vaga de analista de mídias sociais, que era exatamente o que eu fazia em Florianópolis, que é o local, né, de onde eu vim. Só que eu vi na vaga que era para vir a São Paulo, que é Novo Tempo, né? Então, eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu saia da minha casa, né, dos meus parentes, né, todos são de Florianópolis, eu sempre lembro muito da história de Abraão, né? Saia de perto da sua parentela, que eu te mostrarei o caminho. E eu falei, Deus, se for um sim teu, é um sim. Se for um não, é um sim também. Que o Senhor vai abrir outra porta. E eu lembro que eu me candidatei.
E aí chega a parte do pastor Alceu. Eu passo por todas as etapas, eu já estava dentro da igreja, né, ajudando na equipe de comunicação, e chega o momento da minha carta de recomendação, né, que é uma das etapas para você chegar a Novo Tempo. E eu lembro que como eu saí muito novinha, eu precisava regularizar alguns processos dentro da igreja, e o pastor Alceu prontamente disse: a gente vai conseguir e eu te ajudo, porque eu vi o seu talento, eu vi o quanto você se dedica. E isso é importante, né? Acho que você se envolver na igreja, com as coisas da igreja, isso também te ajuda profissionalmente, né? Logicamente, não necessariamente você vai fazer por isso, mas você se desenvolve. A igreja é um caminho incrível para você também se descobrir. E ali ele falou: eu vi o seu talento e eu vou te ajudar. Então, ali ele foi como um anjo, de novo. Ele resolveu, junto comigo, né, todos os processos necessários, enviou minha carta e foi o último processo. Aí eu ouvi um sim da Novo Tempo. E hoje Ou seja, aqui. estava aprovada, né? Inclusive, foi ele quem te trouxe até aqui, né, Thaís? Porque a Novo Tempo fica em Jacareí, no interior de São Paulo, e a Thaís morava em Florianópolis, lá em Santa Catarina. Não foi fácil também deixar a família, né? É uma dor diária, né? Mas eu sempre falo que Cristo, ele me destinou até aqui, e aqui há algum propósito para mim. Então, todos os dias eu trabalho pensando nisso. E sempre que eu vou e que eu volto, Cristo me protege. Eu lembro muito que quando eu vim pela primeira vez, eu vim com a minha família, né? Vim com a minha mãe, com o meu padrasto, e no caminho a gente praticamente sofreu um acidente, assim, a gente teve problemas na estrada e a todo momento Cristo me dizia: eu tô te levando, eu tô te conduzindo, não tenha medo, eu estou com você. E ele nos protegeu a minha família no caminho, e foi um grande livramento, assim. E a todo momento ele me dizia: não importa quem vai querer tentar te paralisar no meio do caminho, eu vou te levar até lá. Você vai chegar até a Novo Tempo e lá você vai realizar grandes obras. E não, eu sei que não é por mim, é por Ele. É tudo por Ele, todo momento. Quando a gente serve aqui na Novo Tempo, é para alcançar outras vidas. Então, estou depositando a minha vida aqui, né? Você tinha essa certeza, por isso veio de maneira tão tranquila, mas como é que foi para a sua família receber essa notícia de que você trabalharia longe da família, né? Moraria longe? Então, para minha surpresa, foi assim, um apoio generalizado. A minha mãe, eu achei que ela ia desmoronar, e ela falou: não, filha, por favor, não vá, porque eu sou a caçula da família, né? E aí eu pensei: nossa, minha mãe nunca vai aceitar. E a minha mãe veio de carro de Florianópolis até aqui, ela super me apoiou a todo momento, todos os dias a gente conversa. Então, até a nossa relação, mesmo estando longe, melhorou muito, porque Cristo transforma, né? Cristo transforma ambientes, então ele melhorou muito a minha relação também com a minha família, e a gente tem construído laços muito importantes, mesmo à distância, né? Porque Cristo é um elo que ninguém corrompe, né? Cristo é Cristo. Então, está sendo muito bom, por mais que a saudade bata, é muito bom servir a Ele e saber que aqui a minha família também está muito feliz por mim. Sabe o meu desenvolvimento, viu onde eu cheguei, então eu sei que eles estão muito felizes com a minha conquista também. E para finalizar, conta um pouquinho do seu trabalho. O que de fato você faz aqui como analista de mídias sociais? Como é que é o dia a dia ali, a correria do trabalho? Claro. Aqui eu cuido de redes sociais, né? Então eu fico muito ali à frente de alguns perfis, de alguns programas. Então a gente faz toda a parte de conteúdo, gravações, tudo que vai para as redes sociais desses programas a gente tá ali produzindo, né? Então meu dia a dia é muito voltado para isso, para redes sociais, mas todo lugar e a todo momento que eu posso servir, aqui no Identidade, sempre que me convidarem eu estarei pronta, disposta, porque eu sempre falo, né? Deus me trouxe até aqui. E eu quero que Ele use a minha vida realmente todos os dias para outras vidas serem alcançadas. E eu sempre penso que o nosso testemunho, às vezes a gente conta achando que é para o outro, mas é muito importante também a gente contar para nós mesmos, porque a gente precisa lembrar o que Deus já fez pela gente no caminho. É verdade. Deus tem feito maravilhas e a gente nunca pode se esquecer disso, né, Thaís? Exatamente. Para finalizar, que recado você daria para algum jovem que esteja nos assistindo? Aí, se você quiser, pode olhar direto para a câmera ali na sua frente, que talvez esteja passando assim por uma encruzilhada, não sabe o que faz, a vida espiritual não está tão legal. Que recado você daria para essa pessoa? Fixa seus olhos em Jesus. Fixa seus olhos em Jesus e deixa Ele te conduzir. Eu sei que vai doer, pode ser um processo muito doloroso, mas você nunca vai estar sozinha ou sozinho. Aceite o seu chamado e eu garanto que você vai ser muito feliz no processo. Vai doer, vão encontrar dificuldades como todo o processo da vida, mas você vai chegar lá porque Cristo está do seu lado, Ele sempre está lá.
Amém. Obrigada, Thaís, pela sua participação aqui, por ter compartilhado a sua história. Que Deus continue te abençoando e te usando aqui na Novo Tempo para apressar a volta de Jesus. Amém. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar. E a você de casa, então, fica esse lindo testemunho, essa história aqui da Thaís. E se você gostou, compartilhe com algum amigo que esteja precisando dessa mensagem, que eu tenho certeza que pode fazer a diferença. Você pode rever também esse programa no ntplay.com e ali também compartilhar com os seus amigos. Combinado? A gente se vê sempre às terças e quintas aqui no Identidade, 10h30 da noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.